Pai, eu quero aqui, ó Deus, reservar esse momento, dedicar ele ao Senhor Deus. Por meio do teu Filho, Senhor Jesus, eu te peço a permissão para poder compartilhar do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Do teu amor que nos constrange, do teu amor que nos alcança, mesmo sem merecer. Quero aqui destacar o Senhor, que o Senhor seja absoluto, que cada palavra possa te honrar, que o Senhor seja o único a ser glorificado. Pai, graças te damos, agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, que prazer, que privilégio poder falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus e poder compartilhar os seus feitos e poder vivenciar essa experiência que passamos, que vimos a glória de Deus e como é bom poder repartir e que seja priorizado o objetivo maior, que é glorificar a Deus, que Ele seja visto, que Ele seja percebido, notado, destacado, que tudo seja para a sua honra, seja para a sua glória. Tivemos a oportunidade de poder ver a mão de Deus em uma situação, levando em consideração que o maior milagre é poder conhecer a Deus, o maior milagre é nascer de Deus, o maior milagre é poder se entregar a Deus, entender que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho a morrer por nós e derramar o seu sangue totalmente para que possamos ser livres. E o Senhor Jesus faz com que nós venhamos ter paz com Deus. Nós que somos imerecidos, nós que fomos destituídos da glória de Deus, nós que éramos mortos e por meio do Senhor Jesus recebemos vida, por sua misericórdia, pelo seu amor. Então, esse é o maior milagre, porque ele nos conduz à eternidade. Ele nos leva a viver com Deus, ser filho de Deus e poder desfrutar dessa maravilha que é a plenitude, que é a totalidade. Enquanto estamos aqui na terra, vamos passar por aflições, por lutas. Tudo isso Deus deixou muito claro em suas escrituras. E vamos perseverar, vamos continuar, vamos lutando e com a fé e com a palavra e com o amor de Deus, vamos caminhando juntos para essa vivência. Nós passamos por um momento um pouco de tribulação com o nascimento do nosso filho Davi, em 5 de setembro de 2019. Logo ao nascer, na consulta de retorno, com 5 dias, a pediatra identificou em Davi uma CIV. CIV é um termo científico que, no popular, é conhecido como um sopro no coração. E, para nossa surpresa, descobrimos essa cardiopatia em Davi. Ela não foi identificada no pré-natal. Ele fez um ecofetal e não foi visto, não foi percebido. E para nós foi uma surpresa, assim, nos pegou de jeito. Até então não tínhamos entendimento, conhecimento sobre o caso. E ali nós potencializamos e foi bem assim, ficamos atribulados. Levamos Davi aqui para consulta e a única cardiopediatra da cidade, ela estava afastada, ela estava em licença maternidade e tivemos que ir à capital para poder ser acompanhado por um especialista e ali poder entender do que se tratava. Então ali Davi passou por exames e ali foi visto, Davi tinha uma abertura, que é essa transmissão do fluxo sanguíneo, do coração, e esse sopro é uma abertura que faz com que aumente esse fluxo e sobrecarregue o pulmão, podendo vir acarretar alguns problemas, vindo despertar algumas características de cansaço, de ficar um pouco roxo e ter algumas características que venham complicar a sua qualidade de vida, E chegando lá, foi feito todos os exames, visto que Davi ele tinha essa abertura entre 6 a 7 milímetros, considerada grande. E a médica iniciou a acompanhar e ela deu a possibilidade que, se não houver nenhuma evolução de fechamento, poderia ter riscos cirúrgicos e poderia haver necessidade de acompanhamento. E aí, nós aí começamos essa luta, essa peleja, sendo acompanhado, sendo monitorado. E nesse período nós passamos por diversos médicos. E, cada médico que a gente ia, que escutava, fazia autoescuta, potencializava o problema, dizendo, nós ouvimos dos médicos que era um problema grande, outros diziam direcionar a cirurgia, outros disseram tem que medicar, e aí ficamos sempre com essa situação. E aí nós iniciamos o propósito de oração, nós passamos a confiar em Deus e entregar essa situação nas mãos do Senhor. Nós usamos os dois recursos. Nós usamos o recurso da medicina, procurando os melhores especialistas, até então o plano deu essa cobertura, mas nós não abrimos mão do recurso da fé, do sobrenatural e de crer que Deus ele poderia realizar o sobrenatural. Não foi um milagre imediato, custou tempo. Nós oramos, nós jejuamos, nós usamos a palavra, nós cremos. Nesse meio caminho, nessa jornada, nessa peleja, tivemos algumas experiências com Deus. A Escritura diz que pedir, não saber pedir mal, a gente pede para o nosso bel prazer, para que nós possamos ser satisfeitos. Nós queríamos que nosso filho ele tivesse saúde, porque qual pai não quer a saúde do seu filho? Plena, total. Mas aí nós fomos aos poucos entendendo e corrigindo as orações, atualizando e tentando alcançar a Deus por meio da fé. E foi quando nós passamos a orar, meu Deus, que essa cura seja para a tua glória, que esse testemunho seja para te honrar e te servir, que a saúde de Davi ela seja para glorificar o teu nome, que Davi venha usar a sua saúde para testemunhar, para levar a tua palavra, para que ele possa te glorificar. E vimos aí que entrou o interesse de Deus na situação e Deus começou a agir. Quando já se fugia a expectativa de um fechamento, fomos surpreendidos pelo sobrenatural, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Nós passamos a ser acompanhados em uma outra cidade, até com mais estrutura, e nós fomos à primeira consulta e todos os exames seguiam a abertura com 6 milímetros,
sopro considerado grande. Só que em todo esse período nós ficamos impressionados, porque o agir, o cuidado de Deus era tão excepcional que Davi não tinha nenhuma repercussão, não tinha nenhuma característica, não tinha nenhum sintoma. Davi era saudável. Davi corria, não se cansava, e nós conseguimos ver o agir de Deus, a mão de Deus na situação. E aí, os exames clínicos, as ultrações, os resultados, todos ele apontava o problema, mas Davi não apresentava nenhuma característica. E nós levávamos para Deus, meu Deus, muda esses resultados, muda esses exames clínicos, fecha esse sopro, essa CIV ela venha a ser fechada. O Senhor tem poder para isso, sobrenatural. Nós levamos pancada, banhos de águas frias, né? Certa vez levei Davi para fazer uma ultrassom, o médico era até religioso, até cristão. E ele, ao terminar a ultrassom, eu falei: e aí, doutor, essa CIV, a possibilidade de fechamento e tal? Ele disse: essa CIV, ela está posicionada numa região que não é possível fechar. E eu, cara, poxa. Aí naquela hora me veio: Deus é o Deus do impossível, né? Para Deus nada é impossível. Eu não vou abrir mão da fé, eu não vou abrir mão de crer, vou continuar confiando. E receber isso de uma pessoa que compactuava um pouco da mesma fé que a minha, não era o que eu queria ouvir, mas foram desafios, né? Outros médicos diziam: é muito grande, outros diziam: tem que medicar, outros diziam: possivelmente cirúrgico, cada um que levava de uma certa forma. E nós, quando as expectativas elas estavam zerando, Davi já estava partindo para 4 anos, e aí, quanto mais cresce e não há evolução no fechamento, vai se reduzindo a possibilidade, e aí houve o sobrenatural. Era 6 milímetros, pouco perto de 7 milímetros, e para a surpresa médica, para a surpresa dos exames, nós chegamos nessa consulta, e a equipe médica ela meio que bateu o parafuso e ficou sem entender, porque dentro de um ano, Deus, por meio da fé no Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, pelo amor dele, ele realizou esse feito, essa maravilha, para a nossa alegria. Ele colocou a mão e fechou essa CIV. Hoje nós temos exames, temos resultados, temos todos os materiais que podemos justificar. E Davi é saudável, Davi não tomou remédio, Davi não precisou de cirurgia, Davi desfruta de uma saúde plena e para a glória de Deus. Então esse testemunho, quem vivenciou, quem presenciou, viu a nossa aflição, viu o caminhar, viu que em alguns momentos fomos fracos, mas que nós depositamos a nossa confiança em Deus. Nós oramos errado, nós queríamos para nós a bênção, mas quando nós entendemos que tudo, que com mais, que paz, que tudo seja para a glória de Deus, e que a saúde de Davi seja ela para glorificar a Deus, que a saúde de Davi ela seja usada, ela seja gasta para servir a Deus, para honrar a Deus, para que o Senhor, que é o Rei da glória, que é o Senhor dos senhores, é aquele que reina, que habita entre nós, e que o seu amor é incondicional e nos alcançou, nos constrange diariamente, mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, mesmo com nossas limitações, né? Tem hora que eu olho: poxa, o que eu tenho para dar para Deus a não ser os meus muitos pecados, né? O meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba, o meu egoísmo, e que diariamente nós erramos, mas nós olhamos que é um Deus que é vivo, que é poderoso, que existe, que é real, e que pelo seu amor, pela sua graça, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, nos livra, e com muita alegria, com muito gozo que desfrutamos esse milagre, que é um milagre temporário, e nós continuamos a caminhada para o eterno, para o propósito maior, que é poder desfrutar da eternidade com Deus. E para isso é necessário renúncia, é necessário vida com Deus, é necessário entrega, é necessário viver os princípios, os valores que Deus nos ensina, guardando a fé, perseverando, olhando para o alto, firme e forte. E é isso que nós criamos como definição, propósito, e criando Davi, e com a chegada de Pedro, e com muita gratidão e reconhecimento que Deus é bom, que a sua bondade nos alegra, nos faz entender que como é bom servir a Deus, e que Ele seja o único, absoluto, a ser honrado e glorificado. Então, com alegria que testemunhamos, passamos por situações em todo esse processo, tanto eu como Ana, né, como nós estávamos juntos com esse propósito, vivemos situações adversas, vivemos afrontas, vivemos banhos de águas frias, tivemos lançamento de sementes, de palavras de dúvidas, de derrota, mas ali em meio à tribulação, nós decidimos olhar para o Senhor Jesus. E Ele, por sua misericórdia e com seu amor, eu me lembro quando eu peguei muito em Isaías 53:4, quando diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o meu trabalho era só crer, e como é difícil crer, mas com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, nós decidimos, escolhemos crer. E Deus, Ele se fez Deus. Nós sabemos que Ele continua sendo Deus, e independentemente de qualquer resultado, de qualquer diagnóstico, de qualquer feito, Ele continuará sendo Deus. Mas que bom, que maravilha, que bom que Deus atendeu às nossas orações, aos nossos clamores, às nossas súplicas, e Ele continua sendo e será para todos sempre honrado e glorificado. Ele não depende de nós, Ele não precisa de nós, Ele sempre será. E eu quero aqui destacar, honrar essa experiência, que foi o fechamento dessa CIV de Davi, desse sopro considerado grande, e que realmente nós podemos compartilhar e vivenciar essas experiências e ver a glória de Deus. Amém. 14 de junho, ano 2021. Eu venho aqui iniciar um propósito, e eu faço um desafio com Deus. E eu passo por uma situação que é uma afronta. E sinceramente, eu não aceito. Davi, meu filho, ele nasceu e foi identificado com uma CIV no coração. Cientificamente é conhecido como um buraquinho no coração, que popularmente conhecemos como um sopro no coração. E é inadmissível crer em um Deus tão grande, vivo, e ter que aceitar
essa afronta. E eu verdadeiramente, eu não aceito. E aqui eu venho me apegar à palavra de Deus. E venho aqui desafiar ela. Eu venho desafiar porque ou ela é verdade ou ela é mentira. Se é verdadeira, vai acontecer. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, nós podemos confirmar que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A minha inteligência faz entender que se o Senhor Jesus, Ele levou, e por que ainda ter? E por que ainda levar esse carro? Por que ainda levar esse fardo? É inadmissível. Então, se esse preço já foi pago, então Davi ele já está curado. O coração de Davi está normalizado. O coração de Davi, ele está novo, completo. Ele está sarado. O último exame que ele fez aqui consta que há uma abertura de 66,4 milímetros. Eles consideram como uma má formação. Não me interessa. Não me interessa. Não é maior do que Deus. Não é maior do que o Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus ele já pagou esse preço, se ele já levou na cruz, então, se essa palavra é verdadeira, Davi já está curado, sarado. O coração de Davi está normalizado. E tudo isso é para a glória de Deus. Eu creio. E vou permanecer. E vou orar diariamente com essa palavra. Eu vou colocar sobre o exame. E aqui eu creio que o Senhor Jesus ele já operou o milagre. Amém.
Boa, Davi. Boa, Davi. Velocidade. Vai fazer o gol. Não vai lá. Fazer o gol. Fazer o gol. Boa, Davi. Na outra barra. Na outra barra. Velocidade agora, hein? Vamos embora. Vai. Na outra barra. Fazer o gol. Na outra barra. Vai. Velocidade. Vai, Davi. Faz o gol, Davi. Boa, Davi. Na outra barra, moleque. Vai, moleque. Vai, moral. Faz o gol, Davi. Boa, Davi. Faz o gol. Que golaço, moleque.